estes tempos tumultuados que todos estamos vivendo. Te pedimos, Senhor, envolva-nos a todos e a cada um no teu manto de dor, de amor. Que a tua paz, que a tua luz, Senhor, seja a nossa paz, enquanto ainda não conseguimos fortalecer em nós esse estado de bondade, de amor, que já encontramos em ti, Senhor. Que a tua paz reine hoje e sempre. Que assim seja. Bem, o tema que então nós propomos na noite de hoje é justamente esse que iremos apresentar para os senhores e compartilhar agora nessa tela para que vocês possam acompanhar e compreender melhor do que nós vamos falar. Conexão mente, corpo, espírito e a saúde integral. Nós buscamos esse assunto porque é fundamental, hoje em dia, nós compreendermos que nós somos responsáveis pela nossa saúde. É claro que vocês já ouviram aqui nós abordarmos esses assuntos, mas hoje nós trazemos essa conexão mente, corpo e espírito. E falamos conexão porque as pessoas, às vezes, raciocinam como se fossem estruturas separadas. Ora, todos nós somos um complexo constituído de um espírito imortal que está tendo uma vivência num corpo físico e que, através da mente, se expressa de acordo com as suas necessidades. Então, essa conexão, em realidade, não existe, porque existe uma coisa só. Mas nós aqui trazemos didaticamente isso para que possamos compreender como podemos fortalecer o nosso corpo físico diante das realidades que todos estamos vivenciando, enfrentando nós próprios, ou familiares, ou amigos. Então, eu fui buscar em o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, no item 11, uma mensagem de um espírito, Jorge, é um espírito protetor, que enviou essa mensagem em Paris em 1863. E essa mensagem nos traz justamente cuidar do corpo ou do espírito. Flávia, por gentileza, saia da sala e entre novamente, que você entrou no final da apresentação e está interferindo na palestra. Por gentileza, Flávia Ortiz. Por gentileza, saia e tem que entrar no modo normal, no modo apresentação, que tu está interferindo em toda a apresentação. Então, nessa mensagem, nós temos uma mensagem de Jorge, que ele vai propor justamente o que é importante. Nós cuidarmos do corpo ou do espírito. E diz assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Aqui, o Jorge, esse espírito protetor, ele, como espírito, ele vem orientar que
todos nós, embora sejamos espíritos imortais, estando vivos num corpo material, é necessário que todos cuidemos desse corpo. E ele continua: para que essa prisioneira viva, que é a alma, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer parte para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Porque aqui ele coloca que a necessidade do corpo é opostamente à necessidade da alma. Mas nós, encarnados, somos um espírito que estamos num corpo físico. E Jorge continua: dois sistemas se defrontam, os dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências, quando quase tão insensatas, uma como a outra. Vejamos, os ascetas são aqueles que negam o corpo, e os materialistas negam a alma. Ao lado destes dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Esta mensagem não acaba aqui, o final nós falaremos adiante, mas eu gostaria de comentar sobre isso que traz Jorge, o espírito protetor, através do que a ciência já nos traz. E isso quer dizer corpo são em mente sã. Hoje, os neurocientistas demonstram a neuroplasticidade, isto é, uma qualidade inata do nosso cérebro de modular os neurônios de acordo com as necessidades, indo em direção à cura, indo em direção à resposta que nós, como espíritos, comandamos. Então, a mensagem diz que nós temos um corpo são quando temos uma mente sã. E temos uma mente sã quando produzimos um corpo são. Senão ocorre um desequilíbrio. E hoje, modernos pesquisadores, como o Dr. Deepak Chopra, que é um endocrinologista indiano, que hoje está radicalizado nos Estados Unidos, e Dr. Amit Goswami, um físico que também está radicado nos Estados Unidos, são os grandes pesquisadores que demonstram que o poder do pensamento, o poder da mente, o poder da expressão do espírito é que conduz à cura ou à enfermidade. Então, essa conexão mente, corpo e espírito vai muito mais além do que nós possamos imaginar, porque hoje ela já é estudada pela ciência. Hoje nós já dispomos de disciplinas dentro das academias que vão demonstrar que quando um indivíduo, no seu conjunto das emoções, dos sentimentos, do estresse, da sua calma, da condução da sua vida física, ele então poderá nutrir as suas células com substâncias de qualidade, produzindo a saúde, ou substâncias deletérias, produzindo a enfermidade. Então, essa conexão é muito importante para que nós venhamos a enfrentar todas essas adversidades, todas essas enfermidades
que hoje nós vemos estar pipocando aqui e acolá, e principalmente diante dessa pandemia, que parece que faz um ano que nós não conseguimos falar de outra coisa a não ser da Covid-19, nós que já estamos no ano de 2021, ainda falamos da Covid-19. Então, é necessário, sim, que nós venhamos a lembrar o poder do pensamento, não como um poder mágico, não como um poder que transforma as coisas imediatamente, não. Porque um grande número de médicos ocidentais está verificando que esse poder do pensamento, que já era muito comentado ainda na época dos egípcios antigos, na época de Hermes Trismegisto, e que se tornou muito comum com aquele documentário ou aquele livro, o Segredo, e que para o lado ocidental aí se tornou mais palpável, o poder do pensamento hoje como um instrumento de cura é ainda desconhecido da maioria de nós. Então, nós precisamos entender que aqueles indivíduos que têm pensamentos negativos ou pensamentos positivos, mas que são repetitivos, eles liberam substâncias químicas no seu córtex cerebral que vai produzir neurotransmissores, neuropeptídeos, e vai fazer com que o indivíduo feche como que um ciclo no seu pensamento. Por exemplo, as pessoas que gostam de falar mal da vida alheia, parece que são viciadas nesse tipo de comentário. E, na realidade, o são mesmo. Por quê? Porque ao liberarem substâncias químicas, o cérebro, que é matéria, ele vai se adaptar àquelas substâncias que são liberadas pelos pensamentos ou sentimentos repetitivos de cada um de nós. Então, este estágio da humanidade nos faz refletir qual o teor de pensamentos que nós estamos recheando os nossos conteúdos mentais. Com qual tipo de energia eu faço encharcar primeiro o meu cérebro e depois cada uma das minhas células. Neste livro, Conexão Mente, Corpo e Espírito, do qual eu tirei algumas partes disso que nós estamos falando, da autora, a doutora Kenzie Pert, uma bioquímica norte-americana, que descobriu os neuropeptídeos, que hoje eles são estudados em número de aproximadamente 80, e que vocês conhecem alguns como as endorfinas, a noradrenalina, a adrenalina. Nós vamos ver que ela, como uma mulher de ciência, já viu essa conexão. E ela nos diz: somos os nossos receptores vibrando em ressonância celular com os sucos corporais, em uma dança somática, psíquica simultânea, que integra o corpo, a alma e o espírito, numa realidade musical única e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. Vejam, quando nós lemos uma frase deste conteúdo num livro de academia, cuja autora é uma autora respeitada no mundo científico acadêmico, e onde nós encontramos o corpo, a alma e o espírito numa conexão única, nós verificamos que os próprios cientistas já estão se debruçando sobre a existência do espírito. E isso é fundamental. Por quê? Porque nós, os espíritas, estudamos
a evidência do espírito no contexto das diversas situações da nossa vida. Porque encarnados, nós não deixamos de ser espíritos. Não estamos no mundo espiritual, estamos no mundo físico, mas continuamos sendo espíritos. Então, vejam só, quando ela diz os nossos receptores vibram em ressonância celular, tudo que nós pensamos, as nossas células recebem como ordens de saúde ou ordens de doença. Daí vocês podem perguntar assim, mas quem que vai pensar que quer ter uma doença? Nós não pensamos que queremos a doença, mas nós emitimos pensamentos negativos, pensamentos de vingança, pensamentos de inveja, pensamentos de culpa, pensamentos de mágoa, de depressão, de ansiedade. Esses pensamentos são recebidos pelas nossas células como pensamentos deletérios, isto é, negativos, isto é, dando comando para que as células não trabalhem bem. E aí, todo o organismo fica suscetível a desenvolver doenças. Tem pessoas que desenvolvem doenças físicas do tipo dores musculares, dores nas costas, dores nos ombros, dores nas articulações, úlceras, gastrites, doenças autoimunes e câncer também. Então, é preciso lembrar que todos nós produzimos uma química cerebral. E essa química, como todo resultado do cérebro, o cérebro é uma máquina perfeita, mas ele não discute as ordens da mente. E a mente expressa o que tem de conteúdo no espírito. Então, o espírito se expressa pela mente, que comanda o cérebro. O cérebro é uma máquina. Se eu der pensamentos alegres, a química cerebral vai produzir anticorpos, vai fortalecer todo o sistema imunológico para que assim eu possa enfrentar as doenças. Por isso que nós dizemos que os médicos nos auxiliam na conduta, no protocolo, na orientação, mas se o paciente não buscar dentro de si aquele médico interno, ele tendo a mesma chance de cura que qualquer outro, ele acaba não se curando. Então, existe uma milagrosa conexão entre o corpo, a mente e o espírito, e ela pode ajudar a tratar as doenças. É assim que nós vamos compreendendo aquela mensagem de Jorge, o espírito protetor, que nós encarnados devemos cuidar tanto do corpo quanto do espírito. É assim que nós devemos aurir da natureza essas energias, esses eflúvios maravilhosos. Apesar de estarmos não somente enfrentando uma pandemia, mas também enfrentando um lockdown total, nós, aqui no estado do Rio Grande do Sul, temos condições, sim, de verificarmos o que a natureza pode nos fortalecer. Uma caminhada até a beira-mar, como hoje nós tivemos a oportunidade de fazer, uma caminhada pela relva, por trilhas, olhar um bom filme, contemplar uma bela paisagem da natureza, tudo isso preenche as nossas células com essas energias salutares. E estas energias é que vão fortalecer cada uma das nossas células. Então, Jorge, o espírito protetor, ele encerra a sua mensagem dizendo assim: se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem
entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Não se esqueçam que essa mensagem é do século retrasado, século XIX, de 1863. E ele vai nos dizer: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é um instrumento dela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Vejam como hoje a ciência está chegando naquilo que a proposta da doutrina espírita sempre nos trouxe, que nós, espíritos encarnados, estamos aqui para evoluir, que não deixamos de ser espíritos imortais, mas que estamos sob a guante de um corpo físico e que, desatendendo as necessidades desse próprio corpo físico, nós aí estaríamos desatendendo a lei de Deus. E nessa desatenção ao corpo é que nós vamos prejudicar a nossa evolução espiritual. Então, neste sentimento, pensamento e saúde, nós temos isso. Os sentimentos, as ideias, as emoções, as sensações, são do princípio inteligente, isto é, do espírito. Este espírito, ele emana para o corpo mental ou para a mente os pensamentos, pensamentos de amor ou pensamentos de ódio. Esses pensamentos vão agir diretamente na função celular, que em outra palestra nós já falávamos que a célula é a unidade mínima do corpo inteiro, é a célula que forma os órgãos através da sua união. Então, essa sequência nós vamos encontrar nos livros da doutrina espírita, mais especificamente nos livros de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, como Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e A Vida Continua. Vejam a data desses livros e comparem com o que a ciência tem trazido atualmente. Então, nós temos que hoje a psiconeuroimunologia nos traz que as nossas emoções atuam sobre o nosso sistema neuroendócrino. Olhem aqui, nós antes tínhamos na metade da década de 50. A psiconeuroimunologia é um ramo da ciência iniciado pelo psicólogo Robert Adler na década de 70 nos Estados Unidos. Aqui também, através desse sentimento, pensamento e saúde, nós vamos ver o efeito placebo. O efeito placebo é aquela substância que é dada que não tem função química, ela é inerte, mas o paciente ou o indivíduo que a usa não sabe. Então, nós, e a medicina usa muito isso, demonstrando que há uma influência da mente sobre o corpo. Isto é, eu dou para o indivíduo um comprimido e digo que esse comprimido é o que nós temos de mais recente no desenvolvimento da cura para tal doença. Ele pode ter essa influência no seu corpo e acreditar e justamente se curar. E muitos desses remédios que não têm função química no organismo são chamados de medicamentos inertes ou de placebos, eles influenciam na cura ou nos nocebos na enfermidade do paciente. Então, a doutora Candice Pert, ela vai nos trazer, daí já na década de 85, que as emoções interferem diretamente
na nossa imunidade. Ela vai nos explicar através da ação dos neuropeptídeos, chamando de bioquímica das emoções. Ela vai nos dizer que aqueles indivíduos depressivos, ansiosos, estressados, eles se mantêm por longo tempo essa sua ação sobre o seu organismo, eles vão aí diminuir a sua imunidade e estarem propensos a desenvolverem enfermidades. Então, nós precisamos fazer essa conexão mente, corpo e espírito. Nós precisamos racionalizar que nós somos um espírito imortal, que nós estamos num corpo físico e que a mente, tudo que nós pensarmos, tudo que nós sentirmos, nós vamos traduzir para o corpo físico. Então, é preciso fazer essa terapia do corpo e do espírito. Se um não está bem, buscar o auxílio. Se o outro também não está bem, buscarmos a ajuda. Por quê? Porque nós somos um ser complexo. Não existe a separação. Eu não sou só corpo e eu não sou só espírito. Então, nós precisamos fazer essa terapia. E iniciamos como? Pelo autoconhecimento. Nós precisamos centrar a nossa vida em nós. E eu sempre digo que o bom desta pandemia, se nós tirarmos as coisas ruins, mas olhando o lado bom, é que Deus permitiu essa pandemia justamente para que nós voltássemos para nós mesmos. Nós estávamos muito distraídos com as coisas do mundo. Nós estávamos muito distraídos com o exterior. E esquecemos de nós mesmos. Então, no momento que nós fazemos o autoconhecimento, isto é, onde eu vou reconhecer aquilo que eu preciso melhorar, ou aquilo que me deixa triste, ou como eu reajo diante das atitudes das pessoas, naquele momento onde eu buscar a minha melhora, eu já estarei fortalecendo o meu sistema imunológico. E aí, nós vamos compreendendo que ninguém faz a caminhada por ninguém. É eu que tenho que evoluir por mim. Ninguém vai evoluir por cada um de nós. Esta é a proposta maravilhosa de Deus para cada um de nós. Os pais podem orientar seus filhos, podem aconselhar, podem instruir, mas a caminhada é dos filhos. Os filhos, por sua vez, também podem querer orientar seus pais, mas se não houver uma tomada de consciência individual, não adianta o outro falar. A tomada de consciência é de cada um para cada um. Por isso que Allan Kardec, ao perguntar na questão 919 de O Livro dos Espíritos, qual o meio prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, ele recebe dos mentores amigos a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é fundamental. Eu digo que essa pandemia, ela recrudesceu o que as pessoas são. Quem é bom se tornou melhor, quem é mau se tornou pior, e para que nós pudéssemos entender os relacionamentos. E nestes relacionamentos vem o conhece-te a ti mesmo, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós venhamos a conviver com a célula inicial de toda a sociedade, que é a família. Nós precisamos nos autoconhecer, porque no momento que cada um se conhece, nós vamos para este caminho ou para o outro caminho. Então, é preciso fazermos essas perguntas. Afinal, quem sou eu? Qual a finalidade da minha existência?
eu preciso olhar para mim, eu preciso me destacar das máscaras que eu uso para o lado social, até porque, hoje em dia, em meio à pandemia, não há lado social. Há muito mais, e por isso que eu falei do recrudescimento de que cada um é, porque nós estamos tirando as máscaras. Então, esta pergunta, quem realmente somos? Nós temos uma realidade que traz as respostas, como eu me vejo, como os outros me veem, e como realmente eu sou. Às vezes, e aqui eu gostaria de fazer uma brincadeira com os senhores, às vezes nós recebemos elogios, e eu sempre digo, quando me elogiam, passa 12 horas comigo, tu vai ver realmente como eu sou. Por quê? Porque às vezes nós somos este gato e queremos ser este leão. Ou, às vezes, as pessoas nos veem como nós realmente somos, mas nós não vemos como somos. Então, somente o autoconhecimento vai produzir esta conexão corpo, mente e espírito. E Chico Xavier já fez esse questionamento no livro O Consolador, na questão 230, quando houve essa pergunta: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Isto é, este autoconhecimento, essa escada, essa reforma íntima, essa transformação moral que todos precisamos. E o benfeitor Emmanuel responde: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Vejam aqui como nós estamos vivenciando essa época onde não podemos mais amealharmos, cultivarmos, alimentarmos sentimentos egoísticos ou inferiores. Nós temos que trabalhar a solidariedade. Então, o benfeitor, no livro Consolador, nos propõe esse esforço individual do domínio dos sentimentos e das paixões. Por quê? Porque a felicidade, ela inicia dentro de cada um de nós. A felicidade não é exterior ao indivíduo. A felicidade é interior. E ela começa com a autoestima e o autoconhecimento. Eu sempre digo que quando Jesus nos falou que a maior lei é amar a Deus sobre todas as criaturas e amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que fazer o caminho inverso. Nós precisamos nos amar, nos conhecer, para amar o outro e aí amarmos a Deus. Por quê? Porque somente aquele que se ama, ele encharca suas células com substâncias que vão produzir saúde, que vão produzir fortalecimento do seu sistema imunológico. E aí, aonde quer que ele esteja, mesmo que seja no meio de uma pandemia, ele vai se sentir em estado de felicidade. Claro que é uma felicidade compatível com um planeta de provas e expiações como nós habitamos. Não é a felicidade plena dos mundos celestes. Então, nós vamos entendendo que essa conexão corpo, mente, espírito para trazer a saúde integral precisa do cuidado do corpo, do exercício físico, do receber a insolação, das caminhadas, do não ficar em casa enquanto nós podemos receber essas energias solares, que inclusive fortalece o nosso sistema imunológico através do aumento da vitamina D, mas também temos que fortalecer a mente.
através de meditação, através de bons pensamentos, através de bons sentimentos, de uma maneira que nós venhamos a fazer essa conexão de uma coisa só que ela realmente é, porque nós não somos seres separados. E aí nós estaremos amealhando a saúde do espírito. O corpo e a mente são trabalhadores para o espírito imortal que somos. Nós precisamos fortalecer a convicção, a certeza de que nós todos iremos morrer, mas enquanto morrer no corpo físico. Mas o espírito é imortal. Então, quanto mais nós amealharmos conhecimento, quanto mais nós tivermos aqui cuidando dessa conexão, maior probabilidade de nós retornarmos com espíritos imortais numa condição muito melhor para o mundo espiritual. Então, aqui dessas orientações, aborde a sua saúde física, mental e emocional de uma perspectiva holística, isto é tudo junto, não dá para separar, onde você possa nutrir todos esses aspectos em si mesmo. Sempre que você melhorar sua saúde mental / emocional, irá melhorar a sua saúde física. E se você não permitir que uma doença física interrompa as suas emoções positivas e pensamentos positivos, então a doença será curta e você vai retornar rapidamente a um estado positivo e feliz de ser. Todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Porém, se eu mantiver a minha saúde mental e emocional fortalecida, eu vou ter mais chances de voltar ao estado positivo e feliz de ser. É aquilo que eu digo, este vírus, o coronavírus, o SARS-CoV-2, vai entrar em contato com todos nós. Uma hora ele vai entrar em contato. Porém, como é que ele vai encontrar o nosso organismo? Como é que ele vai encontrar o nosso sistema imunológico? Com medo, com depressão, com ansiedade ou com uma saúde mental e emocional equilibrada? Através de toda essa abordagem que nós fizemos. Então, é preciso que nós lembremos que nós somos, ora, acolhidos por tormentas, ora, acolhidos por nuvens claras. Mas aquilo que eu fizer destes dois estados cabe a mim e somente a mim. Nós estamos passando por situações difíceis, todos sabemos, estamos num período de transição. E período de transição é assim, a separação do joio e do trigo. Porém, nós temos que lembrar que nós temos que ser trigo aonde estivermos. Porque na hora certa, o ceifador divino lhe arrancará o joio e deixará crescer o trigo. Então, é preciso que nós estejamos no comando dos nossos pensamentos, que são resultados dos nossos sentimentos. E assim, nós temos, para finalizar, que pensar com o coração e sentir com a mente. Nós, normalmente, pensamos com a mente e sentimos com o coração. Nós precisamos unir essas duas figurinhas para aí obtermos a saúde física, mental e espiritual, como todos queremos. Assim, eu me despeço de vocês com o agradecimento pela sua atenção, desejando que todos aqui sejam donos, orientadores de uma saúde muito grande para o enfrentamento das enfermidades.